Então, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 diz: Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinam outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim como faço agora. Ora, a fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. E que o Senhor há de abençoar essa leitura aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus, nós te pedimos que tu possas nos ajudar a entender a passagem, a entender, Senhor Deus, o que tu queres falar aos nossos corações. Que o Senhor possa estar falando hoje à tua igreja, para que a tua igreja, Senhor Deus, possa crescer em entendimento e sabedoria da tua palavra. Nós te louvamos, Senhor Deus, e te engrandecemos em Cristo Jesus. Amém. Bem, amados, eu escolhi essa passagem mais para fazer uma ligação no que nós vamos começar a tratar hoje. Nos estudos com os jovens, né, infelizmente onde a gente não pôde ter, mas nós temos discutido sobre, entre muitas coisas, justamente a questão onde há muita falsa doutrina e muitos falsos ensinamentos. E quando nós estávamos conversando sobre os assuntos, surgiu a necessidade de abranger alguns pontos para a igreja. E nós estávamos comentando, e vamos abrir também em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 42, Atos 2, 42, Atos 2, 42, que diz: Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E nós começamos a olhar um pouco sobre o que estava sendo dito sobre isso, e algo que nos trouxe à memória e ao nosso pensamento também, das questões, dos 4 pontos, na verdade, 4 pontos no qual a igreja hoje está pecando, está errando. Os 4 pontos que a igreja tem distorcido. Então, o nosso tema para os nossos próximos 4 domingos está falando sobre os 4 pontos que a igreja tem distorcido. Esse é o nosso tema. Existem muitas distorções na palavra de Deus, mas se nós entendermos esses 4 que nós vamos estar olhando um por um, nós vamos descobrir que todos os outros encaixam nesses 4 pontos. E o primeiro ponto, e a gente vai justamente olhar na ordem, né, que precisa ser olhado, é na ordem da doutrina dos apóstolos. A gente sempre entende que a igreja é igual a uma família, que nós só fazemos parte do corpo de Cristo.
e que nós fazemos parte da família. Quando um filho deixa de ouvir a voz do seu pai ou dos seus pais, isso traz para ele, além de malefícios, traz também outros problemas que vão degradamente, lentamente destruindo todo o ensinamento, toda aquele pensamentos da família. Então ele vai destruindo vários pontos, vai destruindo várias coisas. Então, o primeiro ponto é que nós precisamos entender é justamente que os novos convertidos, a igreja primitiva, o primeiro ponto que eles tinham era eles estavam debaixo da doutrina dos apóstolos. Bem, nós precisamos entender o que seria a doutrina dos apóstolos. Nós também precisamos entender, se hoje não existe apóstolos, então qual seria essa doutrina para nós hoje? Nas Escrituras, no Novo Testamento, para ser mais exato, existem dois tipos de doutrinas. Então, no Novo Testamento, existem dois tipos de doutrinas. Existe a doutrina de Cristo e a doutrina dos apóstolos, que juntos eles formam a sã doutrina. Aí você diz, mas não é a mesma coisa? Os dois vêm de Deus, os dois vêm do Senhor. Mas qual é a maior diferença, ou seja, qual seria a diferença entre a doutrina de Cristo e a doutrina dos apóstolos? Bem, amados, é simples. É só para a gente entender, na verdade, os dois ensinamentos que há no Novo Testamento. Porque, na verdade, os dois são a sã doutrina. A doutrina de Cristo, que a gente não vai entrar muito profundo, na verdade a gente não vai entrar muito profundamente nos dois, mas um pouco menos na de Cristo, que é o quê? Qual era a doutrina de Cristo? A doutrina de Cristo, se você perceber que fica em Mateus, Marcos, Lucas, João, e ali no começo de Atos, é a doutrina da salvação. Se você for olhar várias vezes, eu não anotei aqui, mas as pessoas interrogando Pedro, interrogando Paulo, e que doutrina é essa que vocês ensinam? Aí estão falando de quê? Estão ensinando a doutrina da ressurreição, da morte de Cristo Jesus, que nos ensina o quê? São 3 pontos básicos. Deixa eu só marcar aqui minha Bíblia. São 3 pontos básicos. Jesus nos ensina no Novo Testamento, nos primeiros partes nos evangelhos, o que ele nos ensina primeiro? Ele nos ensina sobre o arrependimento. Que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, que nós precisamos pedir perdão a Deus. Mas ele também nos ensina que ao reconhecimento, a reconhecer que nós sem Deus não somos nada e que nós precisamos de Deus para ter a salvação. E que essa salvação vem através de Cristo Jesus. Ou seja, a conversão, a mudança, o arrependimento. Ou seja, esses 3 pontos, Cristo Jesus, ele nos ensina nos evangelhos. Ele nos ensina logo no começo de Atos, quando até Paulo, eu estava me lembrando disso hoje de manhã, quando Paulo, ele conversando lá no cárcere, com o carcereiro perguntou o que ele precisava. E o carcereiro, ele disse, né? Ele disse ao carcereiro, melhor dizendo,
crê no Senhor Jesus Cristo. Em outras passagens nós temos crer somente. Então, a doutrina de Cristo é a doutrina de nós reconhecermos que nós somos pecadores e que nós precisamos de uma mudança de vida e que nós precisamos convertermos, né, a Cristo, entregarmos a nossa vida a Cristo. Então, esse é o primeiro tipo de doutrina que nós entendemos e que nós percebemos através das Escrituras. A segunda parte da doutrina, ou da sã doutrina, a segunda parte da sã doutrina está bem localizado pelos apóstolos, que começa meadas de Atos, mas mais encontrado nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, nas cartas de João, na carta de Tiago, de Judas e também, de certa forma, dentro do último livro da Bíblia, né? O Apocalipse, que é o que vai acontecer, a profecia que há de acontecer para a nossa vida ainda, né? Mas ela ainda está dentro da questão doutrinária da igreja. Então, o que é que está dentro dessa doutrina? Basicamente, 3 pontos para a nossa vida também. Primeiro ponto, a conduta, de como nós, como cristãos, devemos nos conduzir, como nós devemos nos comportar perante uns aos outros. Como Paulo diz, não julgais uns aos outros. Lá em Coríntios, ele até critica a igreja de Coríntios, que um irmão estava levando outro irmão a juízo. Ele diz, você vai trazer, vê se tem lógica isso que vocês estão fazendo. Vocês estão levando um irmão em Cristo para um não crente julgar a situação de vocês? Vê se isso faz lógica, isso que vocês estão falando. Então, a nossa conduta, né? O nosso trabalhar para Deus. Paulo várias vezes ele fala, né? O que é que nós temos a oferecer? O que é que nós temos? É pedra, feno, palha ou pedra preciosa? Então, o que é que eu tenho, né? O que é que eu estou fazendo para a obra de Deus? Então, a conduta, dentro dessa questão de conduta, nós também temos a questão a palavra não é liderança, de guias, de como organizar, né, a igreja, como é que a igreja deveria ser organizada para melhor glorificar a Deus, que é outro ponto que nós entendemos dentro da sã doutrina, a necessidade de ensinamentos onde Deus é glorificado. Irmãos, muitas vezes dentro da doutrina, eu tenho vários versículos aqui para mostrar isso para vocês, só que para a gente também não se deter muito nisso, mas só para a gente entender, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23, muitas pessoas têm ensinado sobre o dom de línguas, o dom disso, o dom daquilo, mas o princípio dos dons ninguém tem tocado. 1 Coríntios 14, 26, que diz: que façais, pois, irmãos? Querendo vos reunir, um tendo salmos, outro doutrina, estes trazem revelações, aquele outra língua e ainda outro intérprete. Seja tudo feito para o quê? A edificação. A edificação da igreja, nós entendemos que quando a igreja está edificada, quem é que está glorificado? Deus. Então, a sã doutrina, ela é bem clara em relação a isso, né? A doutrina dos apóstolos é a conduta, a glorificação
de Deus, através do nosso trabalhar para a glória de Deus. E por último, o nosso abandonar os velhos ensinamentos, ou as velhas condutas, ou a velha vida, né? Ele por várias vezes não fala sobre as questões sexuais, fala sobre a embriaguez, fala sobre várias coisas, né, que são obras da carne e não obras do Espírito. Então, nós temos, de uma forma bem generalizada, o que é a sã doutrina. A sã doutrina, a doutrina de Cristo junto com a doutrina dos apóstolos. E essas duas doutrinas, elas são ensinadas e devem ser conduzidas em momentos diferentes na vida de um ser. A de Cristo é antes da conversão, a dos apóstolos após a conversão. Algo que eu quero guardar, que a gente guarde esse pensamento para mais tarde, não hoje, mas um tempo para vir, por vir, melhor colocando assim. Então, gente, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. A gente precisa nos guardar a entender que o seguinte: nós somos corpo de Cristo Jesus. Nós somos corpo de Cristo Jesus, então nós agora estamos na parte de qual? Da sã doutrina da parte dos apóstolos. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer, primeiramente, que nós precisamos ler a palavra de Deus. Mas, Jonathan, hoje não existe os apóstolos. Não existe os apóstolos fisicamente falando. Mas, espiritualmente falando, os apóstolos estão entre nós. Como? Na palavra de Deus. Né? Não apóstolos seres humanos vivos no nosso meio. Não. Mas os apóstolos, as palavras dos ensinamentos dos apóstolos estão aqui para nós podermos desfrutar deles e aprender mais da palavra de Deus. Veja só o que nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, né? Que ele diz, no final do versículo, a fim de que não ensine outra doutrina. Irmãos, antes de continuarmos, a gente precisa entender a quem Paulo está falando. Porque a gente entendendo para quem Paulo está falando, a gente já quebra o primeiro erro que a igreja está cometendo. A igreja, quando eu não estou falando Casa de Oração Recife, eu não estou falando a igreja Casa de Oração, eu estou falando a igreja do Senhor. Ou seja, o corpo do Senhor. Os irmãos em todo lugar do mundo, fazendo parte de toda a denominação do mundo. A gente está pecando. Onde é que a gente está pecando? Nós não estamos na doutrina dos homens. A gente não está na doutrina a gente não está debaixo da doutrina dos apóstolos. Quem é que tem que estar debaixo da doutrina dos apóstolos? Bem, o que é que o mundo está fazendo hoje? O que é que a igreja está fazendo? Está pegando todo mundo, crente e não crente, como colocando assim, e colocando debaixo de ensinamentos da palavra de Deus. E debaixo da sã doutrina, debaixo da doutrina dos apóstolos. Gente, o que é que a palavra do Senhor diz aqui? A fim de que não ensinam a outra doutrina, nem se ocupem com fábulas, genealogias, sem a fim de que antes provam discussões do que de serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa no amor, que procede de um coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Aí eu venho a perguntar a vocês, quem aqui tem isso? Quem deveria, melhor dizendo, quem deveria ter isso? Quem deveria ter isso é quem Paulo está escrevendo
a Timóteo para que ele vá faça o quê? Vá para Efésios e o quê? Ensina a quem? Os irmãos. Os irmãos em Cristo. Os que estão na presença do Senhor. Então, a sã doutrina da parte dos apóstolos é para os convertidos. Ele não é para os não convertidos. Por quê? Porque eles não vão entender. Primeiro, eles não vão entender. Eles até podem entender, mas não vão compreender. Eles não vão poder colocar em prática. Para eles, é como o Senhor diz, tirando um pouquinho de contexto, é jogando pérola aos porcos. Como é que um não cristão vai entender, se já é um pouco difícil para um cristão, principalmente os cristãos modernos, entender que a gente precisa que se eu tenho uma coisa, vamos dizer, judicial contra Stephanie, eu levo Stephanie para um juiz. E Paulo diz, o que é que tu está fazendo, homem? Não é por aí, não. Nós, no futuro, vamos julgar esta terra. E você está querendo ser julgado por um ímpio? Vocês estão entendendo? Aí ele ainda diz, não tem irmãos capazes, nota que ele não colocou presbíteros, não tem irmãos capazes de ajudar a julgar nisso? Você pode ler isso lá em 1 Coríntios, capítulo 6, se eu não me engano, 5 ou 6, é um dos dois capítulos. Irmãos, se um cristão ele não consegue entender isso, como é que um não convertido vai entender isso? Então, o primeiro ponto, nós não estamos, melhor dizendo, nos alimentando da sã doutrina como deveria estar. É como tanto Paulo quanto Pedro fala sobre estar dando leitinho, mingau, para macaco velho. Porque eles não estão se alimentando realmente da sã doutrina. Estão ficando presos ali na doutrina de Cristo. Que é a doutrina de Cristo, que Jesus morreu, Cristo Jesus ressuscitou e Cristo Jesus irá voltar para buscar os seus. E que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Se nós não fizermos isso, nós vamos para o inferno. Porque Cristo Jesus não veio condenar o mundo, mas quem não crê nele será condenado. Isso é para os não convertidos. Para os novos convertidos, é outro assunto. Um assunto bem mais aprofundado. Onde nós podemos ver isso através da conduta de Cristo, podemos ver isso em 1 Timóteo, podemos ver isso em Tito, que o quê? E Paulo, por várias vezes, fala sobre isso, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, nós precisamos ser exemplos. Não adianta a gente só ensinar, nós precisamos demonstrar através da nossa vida os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos dos apóstolos. Colocá-los em prática em nossa vida. Não é nada fácil. Mas é preciso, primeiramente, a gente voltar à sã doutrina. É preciso a gente voltar para a doutrina dos apóstolos. É preciso a gente ler Timóteo, ler Tito novamente, ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, ler Romanos. Se você ler Romanos, é interessante. Romanos, ele tem muita coisa evangelística, mas são coisas evangelísticas que só um convertido, na verdade, vai conseguir compreender o que está ali dizendo. Então, meus queridos, a gente precisa voltar a isso. Nós precisamos, como o primeiro ponto de hoje, quais são? Nós vamos olhar 4 pontos que a igreja tem distorcido. E qual é esse primeiro ponto? A sã doutrina. Temos distorcido os ensinamentos. Nós temos distorcido
e melhor e pior ainda, tirado de nossa vida os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos dos apóstolos da nossa vida, achando que é para pegar eles e entregar aos não convertidos. Não, meus queridos, não é isso. É muito bonito. Um exemplo do que nós temos feito, que as pessoas têm feito, é aquele versículo de Filipenses capítulo 3, 21, agora me esqueci, agora deu um branco. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Se alguém lembrar aí, me lembra aí, por favor, que me deu um branco. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. A gente usa aquilo ali como um versículo evangelístico para o não convertido, mas não para perceber o que está escrito acima. O que é que está escrito acima? Que ele sofreu, que ele recebeu isso, que ele recebeu aquilo, que ele ficou sem dinheiro, que ele ficou com fome, que ele isso, que aquilo outro. Mas ele passou tudo aquilo por aquele que o fortaleceu. Então, meus queridos, meus amados, meus irmãos, para a nossa primeira parte do estudo, é refletir se nós estamos recebendo leitinho, papinha, ou realmente se nós estamos procurando nos alimentar com coisas mais sólidas para a glória de Deus. Porque nós precisamos voltar à doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos não é para não convertidos. É para o servo do Senhor, é para o cristão, é para aquele que procura servir a Deus com a sua vida. Bem, amados, é mais ou menos isso que eu queria, que o Senhor tocou no meu coração para compartilhar com vocês, que a gente precisa voltar a ter um coração puro para entender essas palavras, a consciência boa para receber bem essa palavra e uma fé verdadeira, não uma hipocrisia. E como eu comecei hoje, né? Como eu comecei o estudo hoje. Um filho, quando ele deixa de ouvir os ensinamentos do pai, a disciplina do pai, a correção do pai, ele começa a desandar. Então, a gente precisa reestruturar esse primeiro ponto em nossas vidas. O ponto da sã doutrina, para que nós possamos voltar a caminhar corretamente perante o Senhor. Quando a gente começa a fazer isso, aqueles ensinamentos de Paulo, eles começam a encaixar melhor na nossa vida. Ok, irmãos? Que o Senhor possa abençoar essa palavra aos nossos corações e que o Senhor possa estar trabalhando e nos incentivando a caminhar melhor no seu caminho. Semana que vem, na permissão do Senhor, nós vamos para o segundo ponto, né? Que vai para o segundo ponto. Qual vai ser? Eu vou deixar para vocês na curiosidade para semana que vem. Que Deus te abençoe.